Fala, gente boa! Sala de prosa, hein? Pensa numa conversa boa. Boa demais, né? Boa, boa, boa. Ó, Mestre Hernandes, menino, a sustância, avô, brutal. Sala de prosa hoje, conversando sobre: será que o tempo cura as dores do coração? Mas bora não, hein? Peraí. Começa quando a pessoa sente uma dor, uma decepção, um luto. E nesse tempo de pandemia, o luto é geral. Todo mundo tem alguém na família, um amigo próximo, na igreja, que ficou enlutado. Aí tem gente que chega e diz assim: é só o tempo. O que você acha disso, mestre? Só o tempo que vai melhorar você. O tempo em si não tem poder terapêutico. O tempo em si não cura. O tempo pode agravar ainda mais essa dor se o óleo do Espírito Santo Consolador não for passado nessa ferida. Quem consola é Deus, não é o tempo. Lá em Eclesiastes diz assim: tem tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. 3, 4. Mas, mestre, entre esse tempo de prantear e esse tempo de dançar, tem outro tempo aí, né? Tem outro tempo aí. Esse é o tempo da caminhada. Por exemplo, uma pessoa divorciou, ela tem luto? Eu acho que onde houve amor, em havendo rompimento, há sofrimento. Se um divórcio acontece sem dor, talvez é porque não havia amor. Havia outra coisa. Mas toda relação que ela teve um significado profundo, ao ser rompido esse relacionamento, machuca muito. Machuca muito. Quanto mais próximo, mais dói quando se separa. Então aí vem o luto. Por exemplo, eu conheço mães que o filho morreu, ou esposa que o marido morreu, que já tem mais de 10 anos, ela não deu uma roupa da criança, não deu nada do marido, o quarto fica quase do mesmo jeito. O tempo está ajudando, será, mestre? Eu penso que nesse caso, pastor Jeremias, faltou talvez uma compreensão. É muito difícil a gente julgar o outro não estando debaixo da pele do outro. Claro. Não é verdade? A gente olhando de fora não sente a dor que está no outro. Só um parênteses, claro, porque eu acho que é importante dizer isso aqui. Quando você vai num funeral, às vezes tem muitas palavras. Quase todas as palavras de um funeral são palavras tolas. Quase todas. Jesus ajuda o pastor, aleluia. Eu acho que as palavras mais eloquentes de um funeral é o silêncio misericordioso. O aperto de mão, ou o toquezinho hoje, abraço, né? O abraço. Hoje é o toquezinho na pandemia. Não se fala nada, porque por mais próximo que você seja, você não está sofrendo como a família está sofrendo. Não tem jeito. Ô, mestre, minha mãe, Dona Ilka, 40 anos de casada com meu pai. Meu pai faleceu enfermo, muitos anos. E já tinha passado uns 4 anos. De vez em quando eu via minha mãe chorando. Falei: mãe, até hoje não é possível? Ó, pra você ver a imprudência. Até hoje. Aí passei lá de férias, não vi minha mãe chorando mais perto de mim. Um dia, quando ela está saindo do banho, estou vendo os olhos vermelhos. Falei: minha mãe, a senhora andou chorando? Ela disse: a gente não pode chorar na frente de todo mundo, então a gente chora escondido. Pedir perdão, né? Há um contraponto, talvez, que pudéssemos pensar aqui. É que há, de fato, um tempo de luto. Eu não sei qual a sua perspectiva, eu acho que deve ser a mesma minha. Eu tenho muita dificuldade quando eu vou para um funeral, de crente, claro, e vejo o pastor, na sua celebração ali, querer transformar aquele momento numa festa. Quando um crente, ao se despedir de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho, de uma filha, está chorando, não é porque não tem esperança.
E não é porque não crê em Deus? Não é porque não crê em Deus. Você lê no Antigo Testamento todinho, havia luto, havia choro. Eu só ainda rasgava as vestes, desesperado. No Novo Testamento, idem. Idem. Então, aquele é um momento de choro. Agora, é necessário retomar a vida. Esse processo, claro, não é o mesmo para todos. Cada pessoa tem uma composição distinta da outra e tem graus de afetividade maiores que outros também. Exato. Então, de qualquer maneira, eu também estou com você, mestre. Só o tempo não cura. Eu andei pensando assim, a dor física e a dor emocional. A dor física, se o cara quebrar o braço, se a gente aplicar a receita só o tempo e deixar o cara aí com o braço quebrado, esse braço pode até curar e torto. Mas se ele não tomar os remédios, se ele não tomar os cuidados que precisam, na dor emocional é assim também. Você precisa tomar os remédios para ajudar você a ir adiante. Um exemplo, pastor, me permita compartilhar essa experiência pessoal. Eu já senti muitas dores e você tem ciência de quase todas. Mas das dores que eu já sofri na vida, a maior foi o assassinato do meu irmão. Foi à toa, sim, mestre? Avassaladora. Foi um assassinato. Motivo fútil. Uma pessoa criada conosco, primo primeiro da esposa. Quando eu recebi a notícia, eu estava em Bragança Paulista, era pastor em Bragança, e minha família no interior do Espírito Santo, quase 1.500 quilômetros. A dor foi tão profunda que eu perdi a voz. Na hora. Na hora? Na hora. Quando Deus me devolveu as forças, a voz, a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo. Porque perdão é um ato deliberado, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. E foi exatamente essa decisão que não me permitiu naufragar com mágoa, com raiz de amargura. Raiz de amargura, com sentimento de vingança. Ou desejar que aquela pessoa morresse pelas mãos de outra pessoa. Ô, gente boa. Só fechando, o perdão é maior que o ódio. Então veja, precisa tirar isso aí do seu coração. E o tempo não está te ajudando se você não tomar o remédio. O remédio é, eu decido perdoar nesse caso. Ô, mestre, quando eu fiquei viúvo, a dor era tão grande, mestre, mas aí eu resolvi encher minha cabeça da adoração, de louvor. E no meio da dor, uma coisa que ajuda muito é qual é a teologia que você crê a respeito do caráter e do amor de Deus. O Dr. Shedd falou comigo quando fiquei naquela situação. Ele falou assim, uma boa teologia ajuda muito. Sustenta no dia da dor. Sustenta. Que você não duvida que Deus é amor, que Deus é fiel e que Deus tem um propósito. A resposta de Jó para a mulher dele, quando disse para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi o entendimento que Jó possuía do caráter de Deus que não o permitiu entrar por esse campo da revolta, da mágoa, do ressentimento, inclusive com Deus. Então é esse o caso seu? Está revoltado com Deus? Porque às vezes a gente fica chateado, né? Por exemplo, por que morre uma criança pequena? O caso que você contou do seu irmão, o outro caso, família está indo para a igreja, tudo beleza, dirigindo certo, vem uma pessoa embriagada, bate no carro, morre alguém. A dor é muito grande, mas só o tempo não está te curando. E no tempo da pandemia, mestre, aí acontece assim, morre o pai. Tivemos o caso, você talvez tenha ouvido isso. O marido morreu e não pôde contar à esposa porque ela tinha testado positivo. Daí 15 dias ela faleceu também. Eu soube essa semana de uma família com 2 crianças pequenas e o pai pegou Covid e morreu. A mãe grávida teve que tirar o menino antecipadamente e a mãe veio a morrer também. Ficaram 3 crianças e um bebê recém-nascido.
São situações que você não tem resposta. Talvez o silêncio, a mão na boca, ou a boca no pó. Conversar pouco, viu, gente boa? Porque às vezes vai querer dar um de teólogo, vai querer dar uma explicação, fazer igual os amigos de Jó, né? A gente não, e comigo, mestre, quando fiquei viúvo, era assim, você chegava e falava comigo assim, só o tempo, pastor Jeremias. O tempo passava, eu ficava pior. Passar só o tempo, eu piorava. Aí eu falei, isso não deve estar certo. Não deve estar. Então, só o tempo não cura. Eu quero dar uns 3 remédios de Deus aí. Eu acho que a primeira coisa que você já disse é você confiar na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Deus não vai desamparar você. Segundo, você pode recorrer a esse Deus em oração e encontrar o bálsamo do Espírito Santo. E terceiro, você precisa botar o pé na estrada e retomar a vida e continuar. Você não pode ser sepultado com seus mortos. Você precisa prosseguir, porque Deus ainda tem um plano a cumprir na sua vida. Olha, Deus encerrou o propósito na vida daquela pessoa, mas não encerrou na sua. Segunda coisa, não se isole, não fica assim escondido, sem querer ninguém. Deixa as pessoas se aproximarem e aproxima-se das pessoas. E leia e confie na palavra do Senhor. Volte a ouvir a palavra de Deus, uma mensagem boa, do Sustância, um culto bom aí da 8ª. Não se isole. Deixa Deus trabalhar com você no tempo. Ele vai restaurar a sua alma. Aleluia. Nós vamos orar por você, por nós. Ô mestre, eu queria que você orasse pelo perdão. Essa palavra sua me impactou muito. A primeira palavra que eu falei, eu perdoo. Ei, você. Essa sala de prosa foi para você, que o Senhor resolveu falar ao seu coração dizendo, essa é a palavra que precisa sair do seu coração. Vamos orar pelo perdão e vamos orar para que Deus trabalhe com o seu coração no tempo. Amém. Vamos orar. Deus, nós não temos forças em nós mesmos para perdoarmos. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Nos ajude a perdoar a quem nos machucou, assim como tu nos perdoas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, não permita que o nosso coração vire um poço de amargura. Que tu apliques o óleo do Espírito Santo, sarando as nossas feridas, restaurando a nossa alegria, trazendo-nos a tua paz, que excede todo entendimento. Amém. Renova o ânimo de Renova, aqueles que estamos Deus. assistindo, Senhor. Por amor do teu nome, refaz tudo, faz tudo de novo para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor. Tempos duros no mundo com a pandemia do coronavírus. Oh, Deus. Tempos de dor, de morte, meses que passam, dias que passam, e muitas vezes, Senhor, o coração está ainda mais machucado. Meu Deus. Senhor, clamamos a tua misericórdia para o Senhor convencer, dar um toque nesse coração que ele precisa reagir, que ele precisa dar um passo para frente, ainda que seja um passo pequenininho, Senhor. Oh, Deus. Restaura, Senhor, aquele que ficou isolado, que não quis ver ninguém, que fechou a si mesmo numa gruta, num quarto escuro. Tira ele de lá, Senhor. Amém. Segundo a tua misericórdia. Oramos para que o Senhor conceda em breves dias o tempo de sorrir e o tempo de dançar. Amém. Abençoa essa família, abençoa o Brasil. Abençoa. Traz uma consolação imensa sobre a nossa pátria. Amém. E sobre as nações, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te console. Segue conosco, hein? Sala de prosa repartindo sua dor, sua perplexidade nesses tempos que não estão simples, mas perto está o Senhor. Aqui é um oferecimento E Luz para o Caminho, a agência missionária a serviço de Deus, a servir você.
O brutal ali, você conhece, né? O mestre Hernandes. E da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, hein, menino? Precisa ir lá, viu? Um lugar para você e sua família. Verdade. Um abraço, hein? Tchau, gente.